Olá, o meu nome é Pedro Rendas e eu sou o fotógrafo português. Neste canal eu ensino fotografia e videografia sempre no nosso idioma. Falo de fotografia de vida selvagem, retratos, fotografia de lifestyle e aquilo que é a minha profissão principal, que é a fotografia de real estate. Vamos ter tutoriais do mais básico ao mais complexo. E hoje vamos começar pelo básico dos básicos, que é a introdução à fotografia e o triângulo da exposição. Se isto é um tema que te interessa, subscreve o canal e se quiseres ver o tutorial, fica até depois da intro. Até já! Ora, introdução à fotografia. Por onde começar? Se calhar o mais fácil é fazer uma analogia com os nossos próprios olhos, porque tal como a nossa visão, a fotografia é a capacidade de capturar luz. A luz começa numa fonte de luz, que pode ser o sol, uma lâmpada, é refletida num determinado objeto, que neste caso pode ser desta lâmpada que vocês não conseguem ver para esta câmara e depois para a retina, e nós conseguimos ver a reflexão dos fotões nesse objeto. Tal como a nossa visão, uma câmara fotográfica faz exatamente a mesma coisa. Captura os fotões que são refletidos nos vários objetos e registra a cor e a luminância desses fotões e faz então um desenho desse objeto. Nós fazemos o mesmo desenho do objeto, o nosso cérebro faz o mesmo desenho ao receber estes fotões nos nossos olhos. O sensor de uma máquina, que é isto que está aqui dentro, faz exatamente a mesma coisa. Registra os fotões que o atingem, a sua cor e o seu brilho, e depois cria uma imagem que é interpretada. Para isso existem dois elementos principais. Uma lente, que foca a luz que é refletida dos objetos para o sensor, e depois então o sensor da câmara que recebe essa luz refletida e cria uma imagem digital. Considerando então que estes dois elementos influenciam a captura da luz, tanto a lente que foca essa luz e o sensor que a registra, estes dois elementos vão sempre influenciar a nossa fotografia, para além da luz, da fonte de luz, como é óbvio. Portanto, a lente e o sensor. E como tal, existem vários fatores que nós podemos controlar na fotografia que vão fazer com que a lente ou o sensor se comportem de maneira diferente, de maneira a influenciar a fotografia e temos o resultado que nós queremos. O primeiro elemento que vamos falar é da lente. Portanto, a lente é um objeto mecânico que tem vários componentes. Um deles é a abertura. O que é a abertura? A abertura é a capacidade da lente estar mais aberta ou mais fechada. Não sei se conseguem ver. Esta lente assim está totalmente aberta, ou seja, deixa passar toda a luz, e eu ao abrir ou fechar o seu diafragma vou reduzir a quantidade de luz que entra na lente. Isto é o que nós chamamos um f-stop. Okay? No caso da fotografia, quanto menor for o f-stop, mais aberta a lente está. Ou seja, neste caso, esta é uma lente 1.1, quer dizer que tem um f-stop mínimo de 1.1, que é quando está totalmente aberta. Okay? E eu ao rodar de 1.1 para 2, deixa eu pôr aqui onde possam ver melhor, 2, 2.8, 4, 5.6, vou fechando cada vez mais o diafragma. Qual é o efeito de fechar o diafragma na fotografia? Ora, como é óbvio, quanto mais aberto está o diafragma, mais luz passa para dentro do sensor. Ou seja, vou ter uma fotografia mais luminosa, vou receber mais luz se o diafragma estiver aberto. Mas à medida que vou fechando o diafragma, vou focando mais a luz que entra. Ou seja, tenho menos luz disponível, mas a fotografia está mais fechada. Este vídeo que eu estou a fazer é com um diafragma muito aberto. É um diafragma de 1.4, que está nesta câmara que está a filmar neste momento. Qual é esse efeito?
eu estou quase no escuro, embora não pareça, e estou a receber muita luz. Mas ao mesmo tempo tenho essa luz muito pouco focada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou em foco, mas aquilo que está ali atrás já não está. Ou se eu puser a minha mão aqui à frente, a minha mão está desfocada, mas a minha cara está focada e lá ao fundo está desfocado também. Ou seja, o plano de foco é muito curto. Ou seja, com o diafragma aberto eu tenho mais luz, mas menos parte da fotografia focada. Com o diafragma fechado eu tenho menos luz disponível, mas um maior plano de foco, ou seja, uma maior parte da fotografia em foco. E esse é o diafragma e é a diferença daquilo que vocês vão sempre ouvir em fotografia chamado um f-stop. Okay? Os fotógrafos pagam muito dinheiro por lentes com f-stops muito baixos, porque toda a gente quer este efeito, ou seja, o efeito de ter apenas o sujeito focado e tudo o resto focado, o que nos permite realçar o sujeito na fotografia, todo o resto, e chamar a atenção para o sujeito que nós estamos a fotografar. Portanto, isto é uma parte do triângulo da exposição. Okay? As outras duas partes do triângulo da exposição passam-se na máquina em si. Okay? Uma delas é o shutter. E o que é o shutter? O shutter é uma cortina que corre à frente do sensor, interrompendo a luz que ele recebe. E esse shutter é calculado em velocidade, ou seja, eu vou controlar quanto tempo é que o sensor está exposto à luz. Eu já controlo a quantidade de luz que passa na lente pela abertura do diafragma. A seguir vou controlar qual é a quantidade de tempo que essa luz que vem da lente atinge o meu sensor. Okay? E qual é esse efeito? Quanto mais tempo o meu sensor estiver aberto, mais luz ele vai receber. Ou seja, se eu estiver à noite e tiver muito pouca luz na minha fotografia, eu vou precisar ter o meu shutter aberto mais tempo para ter uma exposição correta na fotografia. Qual é o senão de ter o shutter aberto mais tempo? É que normalmente aquilo que nós estamos a fotografar não está quieto, há sempre algum movimento. Se eu estiver a fotografar o céu, as nuvens estão a mexer, ou se estiver a fotografar uma árvore, as folhas estão a abanar ao vento, ou se estiver a fotografar uma pessoa, a pessoa, mesmo que queira estar parada, normalmente há sempre pequenos bocados da pessoa que mexem. Por isso, quanto mais rápido for o meu shutter, mais eu paro e apanho apenas um momento muito pequeno em que não há movimento, e quanto mais lento for o meu shutter, mais luz eu vou receber, mas mais movimento vai haver. E esse movimento normalmente faz com que as coisas fiquem desfocadas, ou mesmo que haja, como é o caso agora da minha mão, um arrasto do movimento, que às vezes de maneira criativa até pode ser desejável, não é? Portanto, o shutter é o segundo bico do triângulo. Portanto, o primeiro é a abertura do diafragma, o segundo é o tempo de exposição do shutter. Por isso, um shutter mais rápido, menos luz, mas um momento mais parado, mais isolado. Um shutter mais lento, mais luz, mas um momento maior registado na fotografia. O último elemento do triângulo da fotografia é uma coisa chamada ISO. E o que é o ISO? O ISO vem da altura que a fotografia era analógica e se usava filme, obviamente. E os filmes eram feitos em diversos ISOs, ou seja, com diversas sensibilidades à luz. Havia filme sem ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, por aí fora. Portanto, quanto mais alto é o número do ISO, mais sensível é o filme à luz. Os sensores hoje em dia já não usam filme, mas tentam replicar o mesmo conceito. O sensor regula a sua própria intensidade à luz, sendo que sem ISO, normalmente na maior parte dos sensores é o mínimo, e depois pode ir, dependendo dos sensores, a 30.000 ISO ou 40.000 ISO. Dependendo do tipo de sensor, existem algumas penalidades para aumentar o ISO, que normalmente tem a ver com ruído. Quanto mais nós aumentamos a sensibilidade do sensor à luz, introduzimos mais ruído na fotografia. Por isso, quando queremos uma fotografia limpa, o ideal é fazermos com o ISO mais baixo possível.
No entanto, isso às vezes não é possível, porque se nós queremos tirar uma fotografia à noite e a quantidade de luz que o diafragma passa da nossa lente para o sensor e a quantidade de tempo que podemos ter o shutter aberto para a fotografia que queremos não é suficiente, temos que aumentar o ISO para aumentar a quantidade de luz que entra para dentro do sensor e, como tal, vamos ter que ter um pouco mais de ruído. Okay? Portanto, vamos voltar a falar no triângulo da exposição. Portanto, temos um triângulo que tem 3 vértices. O primeiro é o diafragma da lente, quanta luz é que ele deixa passar, o f-stop, ou a abertura. Os outros dois são a velocidade do shutter, a velocidade da cortina, que regula a quantidade de luz que passa para o sensor, e finalmente o ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz. A combinação destes 3 fatores é que vai resultar na exposição da nossa fotografia, ou seja, na quantidade de luz que fica registada na nossa fotografia, neste caso digital. Um bom fotógrafo sabe usar estas três variáveis para o seu proveito. Se eu tiver, por exemplo, a fotografar um pássaro que está a voar, eu sei que vou precisar de um shutter muito rápido para conseguir congelar aquele momento do pássaro a passar. Como tal, provavelmente vou ter que ter um diafragma mais aberto e vou ter que ter um ISO mais alto para compensar a limitação da luz que estou a criar por usar um shutter tão alto. Como se estiver a tirar fotografias à noite e não quiser usar um shutter muito lento porque vou criar muito motion blur, sei que vou ter que subir talvez um pouco o ISO e viver com ter um bocadinho mais de ruído. Portanto, o básico da fotografia é este triângulo da exposição. Decidir qual é a abertura da lente que eu quero usar, qual é o shutter speed que eu quero usar, qual é o ISO que eu quero usar para cada momento, para cada fotografia. Volto a lembrar, para termos um exemplo, porque ao fim e ao cabo na videografia é mais ou menos parecido, neste momento eu estou a usar um ISO perto da base para ter menos ruído, estou a usar uma abertura muito aberta para poder ter o fundo desfocado, porque é o estilo que eu quero para este vídeo. E isto são escolhas que eu fiz para ter este efeito, para ter esta luz que eu estou a ter neste momento. Portanto, este é o triângulo da exposição. Se tiverem dúvidas sobre alguma das coisas, sei que isto é muita informação, mas se tiverem dúvidas sobre alguma destas informações, deixem um comentário abaixo no vídeo, eu terei todo o gosto de responder. Se tiverem interesse neste tipo de conteúdos, se quiserem aprender mais fotografia começando do básico, subscrevam o canal e façam um like ao vídeo, de maneira a não perder os próximos conteúdos. Eu sou o fotógrafo português e obrigado por terem ficado comigo até agora. Até à próxima!